Fala aí, pessoal. Vamos começar aí a nossa aulinha de conjuntos, tá? Aula 1. Vamos lá. Definição de conjuntos, pessoal. A definição de conjuntos é um tanto quanto intuitiva, né? A gente entende conjunto como um agrupamento de coisas, certo? E isso é bastante intuitivo no sentido de que a gente faz isso naturalmente. Então, a gente agrupa coisas todos os dias das nossas vidas. Então, a gente forma diversos conjuntos, né? De várias coisas. Aí os componentes dos conjuntos são chamados elementos, né? Muito importante. Aí aqui eu citei aqui logo abaixo alguns os principais símbolos, né, dos estudos dos conjuntos, né? As letras maiúsculas que indicam os próprios conjuntos, as letras minúsculas que indicam os elementos, a barrinha que indica o tal que, o aqui ao contrário, o existe, né? Então existe um único, o para todo, o qualquer que seja, o o ou e o número de elementos de um conjunto A, tá bom? O N de A. Esses aqui são alguns símbolos matemáticos importantes, né? Ao longo do nosso estudo aí da matemática, nós vamos encontrar outros símbolos importantes, né? Mas a princípio, esses são alguns dos principais. E como a gente pode representar um conjunto, né? Representação de um conjunto. Ele pode ser representado por extensão, que é o mais comum, né? O conjunto A é igual a chave, né? É 0, 1 e 4, né? Aí fecha aqui a chave. Por compreensão, o que quer dizer? O exemplo aqui, ó. B é igual a X, tal que X é vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O, U, tá? Essa forma aqui é a forma que a gente conhece, né? Que é por extensão. E aqui é a forma por compreensão, ou seja, você geralmente coloca algo que faça com que você identifique, ou pelo menos reduza, né? É, o conjunto em si por extensão, certo? E por diagrama, que a gente pode representar aqui com uma figura geométrica qualquer, 2, 3, 5, que é o diagrama comum, e aqui quando é o círculo, né, perfeito, a gente chama de diagrama de Venn, que é um diagrama muito importante que a gente vai usar bastante ao longo do nosso estudo dos conjuntos, né, que 0, 1, 4 e 6, tá? Continuando, algumas observações, pessoal. Observação número 1. Elementos repetidos são contados apenas uma vez, né? Então, a gente tem um exemplo aqui. Conjunto A é igual a 1, 1, 2, 2, 3, 3. Quantos são os números de elementos? 1, repetiu aqui, 2, 3, tá? 3 elementos, né? Não importa quantas vezes eu coloque um elemento, né? Ele só é contado apenas uma vez, né? Aqui a mesma coisa no conjunto B, 1, 2, 2, 3, né? Apenas 3 elementos. E o C, 1, 2 e 3. C tem 3 elementos, tá, pessoal? Observação número 2. A ordem dos elementos é irrelevante. Então, se eu tenho um conjunto aqui A, que é 1, 2, 3, e um conjunto B, que é 2, 3, 1, não importa que, de qualquer forma, A é igual a B, tá? Não importa a ordem dos elementos. Alguns conjuntos importantes, pessoal. A gente tem aqui o conjunto vazio, que é o conjunto que não possui elementos. Um exemplo é A é igual a Y tal que. Y é um estado brasileiro iniciado com W. Aqui é uma representação por compreensão, né? Só que quando a gente for representar ele por extensão, que é o mais comum, a gente não encontra. Por quê? Porque não tem nenhum estado brasileiro que comece com a letra W. Então a gente representa aqui que A é igual a essa bolinha cortada ou as duas chavezinhas abertas, tá, pessoal? Outro conjunto importante é o conjunto unitário, aquele que possui apenas um elemento. Um exemplo, conjunto D é igual ao elemento 2, tá? Apenas um elemento. E o conjunto universo, que é o conjunto qual que a gente da onde a gente tira nossas soluções dos problemas, né? Geralmente as questões elas tratam dos números reais, dos números naturais e tudo mais. O universo, né? O nome já diz, é aquilo que abrange o, o conjunto da onde a gente vai realizar o nosso estudo em determinado problema, tá bom? Continuando, relação de pertinência. A relação de pertinência é a relação entre elemento e conjunto. Como que a gente estabelece essa relação? Através dos sinais de pertence e não pertence, né? O Ezinho aqui normal e o Ezinho cortado. Um exemplo. O conjunto A é representado pelos elementos Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. O elemento Azinho pertence ao conjunto A, tá? E assim aqui eu fiz o G aqui não pertence e tudo mais. Fiz aqui algumas afirmações, tá? Mas o importante aqui de se grifar é que a relação de pertinência é a relação entre elemento e conjunto, ok? Elemento, conjunto. Né? Aqui eu fiz
no diagrama de Venn, tá? A, B, C, D, né? Pertence ao conjunto A. Já o E e o G não pertencem, ok? Relação de inclusão é relação entre dois conjuntos. Como que a gente estabelece essa relação? Através dos sinais de contido, né? Está contido, não está contido, contém e não contém. Um exemplo aqui conjunto 1, 2 está contido no conjunto 1, 2, 3, tá? Esse conjunto aqui está dentro desse conjunto aqui. Mais tarde a gente vai aprender que isso aqui é um subconjunto, tá? Outro exemplo aqui, o conjunto 0, 1, 2, 5 contém o conjunto 1, tá? Ou seja, o conjunto 1 está contido nesse conjunto 0, 1, 2, 5, ok? Algumas observações, pessoal. Observação número 1. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, né? Aqui o exemplo, conjunto vazio está contido no conjunto 1, 2, tá? Por mais que ele não apareça, ele continua estando contido ali e é um subconjunto de todos os outros conjuntos, tá? Observação número 2. Todo conjunto está contido e contém ele mesmo, tá? Isso aqui é uma afirmação até um pouco óbvia, porque se a gente tem um conjunto aqui, um exemplo aqui, 2, 5, ele está contido no próprio conjunto 2, 5. E, tá? Esse papelzinho aqui, e o conjunto 2, 5 contém o próprio conjunto 2, 5, ok? Vamos virar aqui a folha. Subconjunto, que a gente acabou de comentar. Subconjunto é todo conjunto contido, tá? Aqui é a relação de inclusão, tá? De conjunto para conjunto. Todo conjunto contido dentro do próprio conjunto, tá? Vamos clarear isso. Porém, antes vamos fazer aqui uma pequena observação, que se um conjunto tem n elementos, tá? Elementos, o número de subconjuntos é dado por 2 elevado a n. Ou seja, se uma questão em si pedir para perguntar quantos subconjuntos tem no conjunto A. Aí ele vai dar lá um conjunto e vai pedir a quantidade de elementos. Muitas vezes eles não pedem os subconjuntos em si, mas eles podem pedir a quantidade de subconjuntos, tá? É importante vocês gravarem essa formulazinha aqui, porque vai ser bastante útil. Aqui eu dei um exemplo. Conjunto A é igual a 1, 2, 3. O número de elementos de A é 3, tá? São 3 elementos no conjunto A. Como que eu sei quantos subconjuntos são? Eu pego 2 e elevo ao número de elementos. 2 ao cubo é igual a 8, tá? Então aqui a gente já sabe que o conjunto A, a gente consegue tirar dele 8 subconjuntos, tá? A gente pode escrever que é 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 e o conjunto vazio. 8 subconjuntos, ok? Então vamos lá. Dando prosseguimento aí, conjuntos numéricos, pessoal. A gente tem os conjuntos naturais, que a gente representa pelo nzinho aqui, que são os números, os conjuntos formados pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Até o infinito. Tem o conjunto dos inteiros, que é representado aqui pelo z, que vem do menos infinito até menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. O conjunto dos racionais, que aqui eu coloquei a representação matemática que pode aparecer, que diz assim, x, né, o conjunto dos racionais é igual a x tal que. X é igual a p sobre q, de forma que p e q pertençam ao conjunto dos inteiros, e q é diferente de zero. Vamos traduzir isso aí para ficar mais claro. O conjunto dos racionais são que os elementos que formam esse conjunto são todos os números que podem ser representados na forma de fração, tá bom, pessoal? Então, assim, o que diz aqui? Eu tenho um x, no caso um elemento qualquer, de forma que esse x ele possa ser representado por uma fração aqui, que eu chamei de p e q, e essa fração, esses dois números pertencem ao conjunto dos inteiros, sendo que o q ele tem que ser diferente de zero, tá? Porque se o q for igual a zero, que a gente vai dizer que isso aqui é uma indeterminação matemática. Um denominador não pode ser igual a zero, tá? Então aqui os números racionais é formado por todo número que pode ser representado em forma de fração. Exemplo, 2/3 menos 0,78, tá? Como que eu boto isso aqui em forma de fração, Matheus? Multiplico por 100 e coloco o 100 embaixo, tá bom? O próprio 4, que é 4 sobre 1, né? Aqui eu disse 4, né? E o 4,333, tá bom, pessoal?
que é o 4 com a dízima periódica 3, né? No caso aqui, o período simples. O menos 11, o 43 sobre 10 e assim sucessivamente. Todo número que eu possa representar em forma de fração, ok? Vamos lá. Os números irracionais, pessoal. Aí aqui também eu coloquei a definição matemática, mas o que importa mesmo é vocês saberem o que que são os números racionais. São todo número que não é todo número que não é racional, tá? Então assim, se eu tenho um número que eu não consigo representar na forma de fração, eu digo que ele é um número irracional, ou seja, as dízimas não periódicas, que são aquelas dízimas, por exemplo, o número π, que é 3,14 e assim sucessivamente, não tem repetição. As raízes inexatas, tá bom? Raiz de 3, a gente não tem uma raiz exata. Menos raiz de 2, tá? E assim sucessivamente, ok? Continuando, conjunto dos reais, né? É nada mais, nada menos do que todos os conjuntos agrupados, tá? Aqui é a representação matemática, o conjunto dos reais é igual a x, tá o quê? X pertence aos racionais ou x pertence aos irracionais, ou seja, ambos, né? Aqui eu fiz uma representação por diagrama para ficar um pouco mais fácil de ilustrar quem é subconjunto de quem, né? Dos conjuntos numéricos. A gente tem os conjuntos naturais, dentro dos conjuntos dos naturais, né? No caso, dentro do conjunto dos inteiros, que está dentro do conjunto dos racionais. Aí tem os irracionais, tá? Não pode confundir, não pode colocar os irracionais aqui dentro, porque os irracionais são todos os que não são racionais, tá? E os reais que cobrem todo mundo, beleza? Aí a gente continua aí com as operações com os conjuntos. A primeira operação é a união. A gente representa assim a união B, né? Esse Uzinho aqui. E a representação matemática é x tal que x pertence a A ou x pertence a B. Aí aqui como que pode aparecer, né? A B quando tem uma interseção, a união é tudo. Quando A e B são conjuntos independentes, né? Ou seja, que não tem interseção. O nosso terceiro caso, que quando o A está contido em B e quando o B está contido em A, tá bom? Aí eu dei um exemplo aqui. A é igual a 0, 3, 5 e B é igual a 2, 5, 9 e 11. A união B é só juntar todo mundo. 0, 2, 3, 5, 9 e 11. Tá bom, pessoal? Continuando. Interseção. Interseção a gente representa com esse usinho aqui ao contrário. A interseção B é igual a x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Ou seja, x tem que pertencer a ambos, né? Então a interseção é os elementos que pertencem tanto a um conjunto quanto o outro ao mesmo tempo, tá bom? Então aqui, ó, A, B, interseção. Nesse caso aqui, ó, A interseção B é vazio, tá? Porque são dois conjuntos independentes, ou seja, não tem interseção. Quando B está contido em a interseção é o próprio B, e quando A está contido em B, a interseção é o próprio A, tá bom? Aí um exemplo, A é igual a 0, 1, B é igual a 1, 2, 3, tá? A interseção B é igual a 1, tá bom? Aí, operação número 3, diferença. A menos B é igual a X, aqui é um tal que, tá? Tive um errinho aqui. X tal que, X pertence a A e X não pertence a B. Ou seja, todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B, tá bom, pessoal? Então, a gente tem aqui A e B, nesse primeiro caso, A menos B, a interseção não entra, porque essa interseção aqui, ela pertence tanto a A quanto a B. Então, a gente tira, aqui é só o que pertence a A, tá bom? Aqui, ó, A menos B, como são dois conjuntos distintos que não tem interseção, é apenas o A, tá? A menos o B, como são dois conjuntos distintos, não faz diferença, a diferença é o próprio A, tá bom? Terceiro caso é quando o B está contido em A. Então, A menos o B é só você tirar o B, né? Então, fica todo o resto, né? E o quarto caso é quando o A está contido em B. Como o A está contido em B, o A menos o B não tem como fazer, né? Então, o conjunto é vazio. Exemplo de cada um. Exemplo do primeiro caso. A é igual a 1, 3, 5. E B é igual a 1, 2, 5, tá bom? A menos B, ó, eu pego tudo que tem em A e tiro o que tem em B. No caso aqui é 1 e o 5, só fica o 3, ok? Então aqui, ó, conjuntos que têm interseção, né? Segundo caso,
A igual a 1, 3, 5, né? E B igual a 2, 4, 6. A menos B é igual a 1, 3, 5. Por quê? Porque no B não tem nada que tem no A, ou seja, são dois conjuntos que não têm interseção. Então, A menos B é o próprio A, ok? É, Terceiro caso, A é igual a 2, 3, 5 e o 4. E B é igual a 2, 4. A menos B, eu pego o 2 e o 4, 2 e o 4, tiro daqui. Nesse caso aqui, ó, o B, se a gente perceber, está contido em A, tá? O 2 e o 4, 2 e o 4. B está contido em A. Então, A menos B é o próprio A sem o B, né? No caso, que seria 3 e 5. E o quarto caso é quando o A está contido em B. No caso aqui, A é igual a 1, 4 e B é igual a 0, 1, 2, 3, 4. A menos B não tem como fazer, porque é vazio, na verdade, perdão. Porque eu tenho o A e eu tiro tudo que tem em B, como o A está contido em B, eu vou tirar, né, o elemento 1, 4 e vai ficar vazio, tá bom, pessoal? Seguindo, pessoal, quarta operação entre conjuntos, complementar, tá bom? Ó, vou ler aqui para a gente entender o que é um complementar. Se um conjunto A está contido em um conjunto B, chamamos de complementar de A em B ao conjunto B menos A, isto é, o conjunto dos elementos de B que não pertence a A. Como que a gente representa, que é o Czinho de complementar, complementar de A em B é igual a B menos A. Qual é a diferença do complementar para a diferença normal? Que o complementar, um conjunto precisa estar contido no outro, tá? Ó, se um conjunto A está contido, ou seja, está contido, o A está contido. Se não tiver contido, não tem como fazer o complementar, tá bom, pessoal? Ó, repare, eu dei até um exemplo aqui, ó, um exemplo. A é igual a 0, 1, 2. B é igual a 0, 1, 2, 3, 4. Complementar de A em B, vamos ver se primeiro a gente tem que ver se dá. Se é de A em B, o A tem que estar contido em B. Ó, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Beleza, dá para fazer. Então, o que a gente faz? Pega o de baixo e subtrai pro de cima. B menos A, tira o 0, 1 e o 2, fica 3 e 4, tá bom? Aqui, ó, repare que A está contido em B. Beleza, pessoal? Complementar de A em B, né, dos dois conjuntos, é o de baixo menos o de cima, de forma que o de cima esteja contido no de baixo, ok, pessoal? Seguindo aí com a nossa quinta operação, diferença simétrica. A esse triângulozinho aqui, B, é igual a diferença simétrica, ou seja, aqui a gente exclui a interseção, tá? A diferença simétrica B é tudo que tem em A e tudo que tem em B, menos a interseção, ok? Agora vamos falar um pouquinho de intervalos, tá? Intervalos reais. O primeiro intervalo que a gente vê aqui é o intervalo aberto. Intervalo entre A e B, tá? A gente representa aqui, essa aqui é a reta dos números reais, dos números A e B qualquer. Quando que o intervalo é aberto? Aqui, ó, a representação matemática é x pertence aos reais, tá o quê? A é menor do que x, que é menor do que B. O que que significa isso, pessoal? Que x está entre A e B, tá bom? Então, entre A e B, excluindo, tá? Quando a bolinha é aberta, A e B não entra. Tá bom? Um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo para ficar um pouco mais fácil de ilustrar. Suponha-se que os números reais entre 2 e 4. Então, seria x pertence aos reais, tá o quê? 2 é menor do que x, que é menor do que 4. Ou seja, x são todos os valores que estão entre 2 e 4, tá bom? Os valores reais, né? No caso, infinitos valores, né? Porque o conjunto dos reais, a gente aprendeu lá que engloba todos os outros conjuntos. Então, intervalo aberto é isso aí, tá bom, pessoal? Intervalo entre dois números, de forma que os dois números, os extremos, não são inclusos na nossa, na nossa resolução, ok? A gente pode representar dessa forma, ou entre as chaves, tá bom? Quando o intervalo for aberto, ou com os colchetes ao contrário, tá bom? 2. O intervalo fechado. É semelhante ao intervalo aberto, o intervalo fechado parte do mesmo princípio. A diferença é que os números, os extremos são inclusos, ou seja, se fosse 2 e 4, a gente incluiria na nossa solução o 2 e o 4, ou seja, são aqui, ó, x pertence aos reais, tá o quê? A é menor ou igual a x, ou seja, x é maior, ou seja, x está para cá. E x é menor ou igual a b, ou seja, x está entre A e B, de forma que A e B também são soluções, ok? Então, se uma determinada função, geralmente a gente vai ver muito isso no estudo das funções, quais são os valores que satisfazem aquela equação específica. O A e o B, quando eles satisfazem também,
Então, os extremos, né, no caso aqui, são inclusos na nossa solução, que se fosse 2 e 4, ficaria aqui x pertence aos reais, tal que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4, né? Se é menor ou igual, ou é maior ou igual, né? Aqui nesse caso, os termos são inclusos, né? No caso aqui, o 2 e o 4 que eu usei de exemplo, ok? Intervalo semiaberto, à direita. Aí aqui a gente só fez algumas complementações, tá bom, pessoal? O intervalo semiaberto à direita, no caso aqui que a gente, o A, ele entra, né, na nossa solução, já o B não, o B é o intervalo aberto. Como a gente representa aqui, ó, x pertence aos reais, tá o quê? A é menor ou igual, ó, lembrando que o A é incluso, do que x, que é menor, ó, não inclui o B, tá bom? Então x está entre A e B, de forma que o A também é solução. A gente pode representar aqui com colchete para dentro, tá? Que é intervalo fechado. Aqui, ó, que eu esqueci de comentar, pessoal. Aqui embaixo no intervalo fechado, a gente pode representar dessa forma entre chaves ou com entre colchetes, tá? Colchetes para dentro, tá? Intervalos fechados. Voltando aqui, intervalo semiaberto, tá? Que eu comentei. A gente pode representar com colchete para dentro, porque é fechado. E aqui a chavezinha ou com colchete para dentro no A e o colchete para fora no B, tá bom? Intervalo semiaberto à esquerda. Aqui nesse caso o A não entra na nossa solução, já o B sim. Então o x é um valor entre A e B, de forma que o B também seja uma solução possível, tá? Aí a gente coloca, pode representar dessa forma, x pertence aos reais, tá o quê? A é menor do que x, que é menor ou igual a B. Aí a gente pode também representar aqui com a chave, né? Porque com o intervalo aberto, e com colchete aqui, porque o B é fechado. Ou o A aqui com o colchete para fora, porque é aberto, e o B continua com o colchete fechado, porque colchete para dentro, perdão, porque o intervalo é fechado, tá bom? Aqui pra gente terminar, o, os intervalos infinitos. Aqui no caso aqui, ó, o intervalo de A até mais infinito, ou seja, suponhamos que o A seja 2. Então, a equação ou a questão em si que nossa solução chegou que o x ele é maior do que A, ou seja, todos os valores maiores do que A, no caso 2, que aqui que eu usei de exemplo, são possíveis soluções daquela equação que a gente resolveu. Então a gente representa assim, ó, x pertence aos reais, tá o quê? X é maior do que A, tá? O A não entra, tá bom, pessoal? Então, que se caso fosse 2, o 2 não é solução. A partir do 2,00000001, tá bom? E assim sucessivamente. A gente pode representar assim, ou aberto aqui em A e aberto em mais infinito, tá, pessoal? Quando um dos extremos for o infinito, o infinito sempre é aberto, tá bom, pessoal? Não existe infinito incluso porque a gente não consegue, não tem um número específico. O infinito não tem como você determinar qual é o número, então não tem como você incluir o próprio infinito, tá bom, pessoal? Então, ficou dessa forma, ou a gente pode representar com um colchetezinho para fora, também intervalo aberto. Aí aqui, no outro exemplo, quando o Azinho é incluso na nossa solução. Então aqui, ó, x pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a A. No caso aqui, A entra nas soluções, né? A gente pode representar da mesma forma aqui, ó, o infinito sempre com colchetezinho, né? Sempre com a chavezinha aqui de representação aberta, tá? Ou colchete para fora. E o A aqui, nesse caso, colchete para dentro, tá bom? Que é um intervalo fechado. Aqui já o contrário, tá? X pertence aos reais, tá o quê? X é menor do que B. Ou seja, todas as soluções menores do que B são válidas no problema específico que a gente encontrar, ok? Então aqui no caso, se B fosse 5, né? X menor do que 5 é solução. Então, x menor do que 5, então qualquer valor menor do que 5 é solução, exceto o próprio 5, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, a gente pode representar aqui, ó, menos infinito, tá bom? Intervalo aberto, né, como eu falei, ou a chave ou o colchete para fora. E a chavezinha aqui também no B, que também é aberto, ou o colchetezinho para fora. Aqui, analogamente, o B é menor ou igual a B, né? X pertence aos reais, tá ok? X é menor ou igual a B. No caso aqui, se B fosse 5, o 5 seria incluso na nossa solução. Então, x menor ou igual a 5, no caso, seria todos os valores, incluindo 5, menores do que o 5, né? Menores ou igual a 5. Aí outra forma da gente representar aqui, ó, chavezinha, né, que representa o intervalo aberto, colchetezinho para dentro, que é
que significa que o B também é incluso na solução. Ou colchete para fora e aqui o colchete para dentro, tá bom, pessoal? Então essa aí é a nossa aula de conjunto. Espero que as dúvidas tenham ficado claras. Qualquer coisa aí vocês entrem em contato, né? Para a gente conseguir desenvolver aí as dúvidas. Essa aula aí está bastante completa para o que a gente precisa e espero que eu possa ter conseguido ajudar cada um de vocês, tá bom, pessoal? Valeu, tamo junto.